Pastor Ciro, enquanto não acontece o julgamento do grande trono branco, onde é que estão as pessoas que morreram e em que estado elas se encontram? O estado intermediário é quando as pessoas estão na sua condição imaterial, espírito e alma, que são duas partes distintas, porém são indivisíveis. O corpo está na terra, está na sepultura, né? Há uma separação, porque morte significa separação. Então, nesse estado intermediário, no caso dos salvos, a sua parte imaterial está com o Senhor, está no paraíso, que não é o céu em toda a sua plenitude, porque o céu em toda a sua plenitude é quando nós estivermos desfrutando do nosso estado eterno, que isso é após o arrebatamento da igreja, no caso daqueles que serão salvos durante o período tribulacional antes do milênio. Agora, os ímpios, eles também estão no estado intermediário, que é conhecido como Hades, o local, não é? É um termo grego que fala da habitação dos mortos, mas que é um lugar, claro, não físico, um lugar onde estão as almas e espíritos que, repito, constituem a parte imaterial que é indivisível. Espírito e alma não se separam. Quando a Bíblia diz o pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu, é claro que o termo espírito ali, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é uma referência a espírito mais alma, que constitui exatamente o homem interior, a parte imaterial do ser humano. Então, pastor Edilberto, para eu não aqui me alongar nessa resposta, no caso dos salvos, o estado intermediário é de gozo, de consolo, de conforto, no paraíso, no terceiro céu, como disse Paulo lá em 2 Coríntios 12. No caso dos ímpios, que só vão ressuscitar depois do milênio, lá no juízo final, que é diferente dos salvos que ressuscitam antes, os que morreram em Cristo, claro, né? Que é uma ressurreição seletiva, os ímpios, eles estão num lugar chamado Hades, que não é o mesmo lugar onde estão os justos. É um lugar onde as pessoas, claro, já estão sofrendo, mas não é também um inferno final, o Guiena, o lago de fogo. É o Hades, que é um lugar intermediário em que a pessoa está na condição espírito e alma. Quando houver a ressurreição para o juízo final, aí espírito mais alma se unirá à parte material, o corpo, e a pessoa, no seu estado pleno, vai receber a sentença, e aí sim cumprir-se-á aquilo que está em Apocalipse. A morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades, foram lançados no lago de fogo. Ali é uma figuração de linguagem para dizer que a parte material e a parte imaterial elas vão se unir na ressurreição e a pessoa no seu estado pleno será lançada aí a condenação no lago de fogo. Pastor Ciro, a questão é a seguinte, e qual é o estado que essas pessoas estarão? Estarão conscientes? Porque assim, o texto de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, fala a respeito da parábola chamada de parábola do rico e de Lázaro. E aí a gente vê ali um estado consciente do rico, sobretudo do rico. O rico fala com Abraão a respeito do seu estado de sofrimento. A pergunta que eu faço nesse contexto todo é, além do texto de Lucas 16, 19 e 31, que fala a respeito do estado consciente do rico, quais outros textos bíblicos ou passagens bíblicas podem refutar a ideia do sono da alma? Esse texto de Lucas, inclusive, é um texto-chave para nós entendermos essa condição aí da alma após a morte. Esse texto que muita gente, às vezes, diz que é uma parábola, que não serve para defender-se por meio dele uma doutrina, mas sendo parábola ou não, contém um ensino. A rigor é bom dizer que a Bíblia não diz que é uma parábola. Algumas versões, claro, colocaram ali o título de parábola, mas Jesus não apresenta como uma parábola, até porque ele cita nomes, o nome de Lázaro, a maneira como ele narra no texto grego, fica a impressão de que ele está contando uma história real, né, algo que era conhecido. Então veja, que veio, claro, lá da tradição judaica, né? Então ele conta aquela história. Agora, sendo uma parábola, e se for uma parábola, é uma parábola histórica, digamos assim, sendo ou não uma parábola, retrata uma importante verdade, né? De que haverá consciência após a morte. Lázaro é consolado. Ora,
só pode ser consolado alguém que está consciente, né? Porque como você vai consolar alguém que está inerte, ali não tem nenhum sentimento, né? Então, se ele estava sendo consolado, ele também estava consciente. A Bíblia só não diz que ele estava falando, como é o caso do rico, que fala, mas Lázaro também estava consciente. Então, veja, essa doutrina do sono da alma é uma doutrina, importante só defini-la, é conhecida como uma doutrina monista. Por que monista? Porque ela diz que o ser humano, ele não é, como a Bíblia diz, tripartido. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo foi claro ao dizer: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano, ele é tripartido, não é? Ele também pode ser chamado de bipartido quando nós consideramos alma e espírito como uma parte só, porque estão intimamente ligados, embora sejam diferentes. A Bíblia é clara, inclusive, quando Maria glorifica a Deus por ter o privilégio de ser a mãe do Salvador, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ações diferentes, embora simultâneas. Ou seja, com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra. O texto de Hebreus que diz que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada de dois gumes, aí fala sobre discernir, ou melhor, separar e distinguir a alma do espírito. Esse texto também chega a reforçar esse argumento que o senhor está usando? Sim, muito claro, porque Hebreus 4:12 mostra que somente a palavra de Deus pode atingir o ser humano ali na divisão, ou seja, há uma divisão entre alma e espírito. Esse texto mostra que espírito e alma não são a mesma coisa. Tanto que o próprio profeta Isaías, no capítulo 26 do seu livro, ele diz exatamente o seguinte: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Mas eu queria dizer, na verdade, que espírito e alma são indivisíveis, constituem uma parte só, e é nesse sentido que Paulo fala quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, esse homem interior é justamente espírito mais alma. Então, o que diz essa doutrina do sono da alma? Como eu dizia, ela é uma doutrina monista porque considera que o ser humano não é tripartido, ele é um só, sendo que quando a Bíblia fala de alma e espírito, são manifestações diferentes desse mesmo ser. É algo parecido com o que defendem, por exemplo, os unicistas, quando eles falam de Deus. Eles não dizem, eles são contrários à Trindade, então eles não dizem que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, constituindo um único Deus. Eles dizem que existe uma única pessoa que se manifesta de várias maneiras, há várias manifestações. Além de Lucas 16, que é uma passagem chave para refutar essa ideia de que a alma dorme junto com o corpo, na verdade não é bem que a alma dorme junto com o corpo. Corpo e alma seriam a mesma coisa, estão intimamente ligados, uma doutrina monista. Então, quando o corpo morre, para os adventistas, especialmente aqueles que defendem essa doutrina do sono da alma, quando o corpo morre, na verdade o ser todo morre, o ser todo dorme. Então, a alma estaria dormindo. Não é bem que a alma dorme junto com o corpo. A alma e o corpo são a mesma coisa. É uma doutrina monista. Então, de maneira monística, eles descrevem isso, que o corpo morre, a alma também morre. Eles defendem, portanto, a mortalidade da alma. E a Bíblia tem várias passagens. Só para citar aqui, além de Lucas 16, Mateus 10:28, Jesus falou: não tem mais o que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. Ou seja, mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma, porque a alma está sob o controle de Deus. Mateus 17 diz que Moisés, na transfiguração, que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou, mas Moisés apareceu. Quem foi que apareceu? Os adventistas vão dizer, não é? Forçando a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz, que Moisés já teria ressuscitado. Mas a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Mateus 27:52 diz que os corpos de muitos santos ressuscitaram, porque ressurreição sempre tem a ver com o corpo, não é a alma que ressuscita, é o corpo, porque a alma não morre. Apocalipse 6, 9 e 10 é um texto clássico também, que em associação com Lucas 16 é muito claro, porque ali fala das almas
daqueles mártires do período tribulacional que vão estar debaixo do altar clamando. Eles estão até falando ali em vingança, porque eles foram mártires, eles foram mortos. Veja que eles estão reforçando o que nós já falamos, num estado intermediário. É nesse estado intermediário que a pessoa ainda tem lembranças da terra, negativas, tem desejo de vingança, porque quando estivermos no estado pleno, corpo, alma e espírito transformados e glorificados, aí o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais esse tipo de sentimento negativo como ainda existe no caso desses que são mencionados em Apocalipse 6. Então, esses textos todos que o senhor citou reforça o argumento e refuta a ideia do sono da alma. Na verdade, a doutrina do sono da alma é uma heresia. Sem dúvida nenhuma. Porque heresia você não pode aplicar a qualquer tipo de erro doutrinário. Por exemplo, no que tange à segunda vinda, toda a cristandade crê que Jesus vai voltar. Agora, aqueles que são pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas, aqueles que são pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. Há uma divergência secundária, mas todos creem que Jesus voltará. A heresia seria dizer que Jesus não vai voltar, ou que a vinda de Jesus é uma utopia. A heresia é quando nós nos opomos ao que está nos credos, que são comuns a toda a cristandade. Agora, há doutrinas secundárias. No caso dessa aqui, não é uma doutrina secundária, porque estão querendo fazer crer que a Bíblia, né, está errada. E quando a Bíblia é clara, há muitas outras passagens que a gente pode até... Só citação, porque eu sei que daqui a pouco vamos para outra pergunta, mas eu tinha aqui pensado nos textos que falam, inclusive, de que a alma saiu do corpo, né, para mostrar que o ser humano não pode ser visto de maneira monística, né? Então, veja, Gênesis 35 e 18 diz que quando Raquel morreu, aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, o texto até diz. 1 Reis 17 fala da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, não é? Diz que Elias orou, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele, ou seja, a alma tinha saído, porque a morte é justamente a separação da parte material da parte imaterial. Jó 27, 8, né, também diz a mesma coisa. Lucas 8, 55, a filha de Jairo, seu espírito voltou e ela logo se levantou. Lucas 23 e 43, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, como que aquele infrator ia estar com Jesus no paraíso se ele iria morrer? Claro que Jesus estava se referindo à alma dele. Atos 7, 59, Estevão orando ali, ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. E finalmente, Atos 20, versículo 10, quando Paulo orou lá por Eutico, e para dizer que Eutico estava vivo, Paulo disse, ele tinha morrido, claro, o rapaz, quando Paulo orou, os irmãos oraram, para dizer que o rapaz estava vivo novamente, Paulo disse, a sua alma nele está. Ou seja, claramente a Bíblia deixa claro que quando a pessoa morre, a alma, a parte imaterial, ela se separa do corpo. Não existe, portanto, sono da alma, né, na Bíblia.